Bom dia, turmas, mais precisamente primeiro ano F. Eu sou o professor André Luiz e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto da geografia de grande importância. Esse tema costuma ser cobrado com muita frequência no Enem e em alguns vestibulares aí Brasil afora. É o assunto que você tem aí no seu livro didático, capítulo 4, a litosfera e a dinâmica do relevo. Galera, o nosso planeta, ele reúne todos os elementos necessários para a composição da vida e, ao menos por enquanto, é o único corpo celeste presente no universo a apresentar essas características. Por que eu falo, pelo menos por enquanto? Porque cientificamente é provado que não existe vida em outros planetas. Somente a Terra apresenta essas condições necessárias. Ok? O nosso planeta, ele é formado por 4 esferas, e você precisa saber quais são essas esferas. É a litosfera, camada sólida. Essa camada ela é formada por rochas. A atmosfera, a camada gasosa, formada pelos gases, e aí com importância para o oxigênio e o nitrogênio. Tem a hidrosfera, que é a camada líquida, formada por água, e aí tem rios, lagos, mares e oceanos. E a biosfera, que é a camada formada por todos os seres vivos. É interessante você ficar sabendo que essas camadas, elas não são estáticas, muito pelo contrário, são camadas bem diversificadas, bem dinâmicas, de modo que uma interfere na outra. Você saberia me dizer como que a Terra se organiza por dentro? Complicado, né? Para você ter uma ideia, moçada, o raio da Terra, ou seja, a distância da superfície até o centro do planeta, é de aproximadamente 6.370 quilômetros. Existe uma paradinha chamada grau térmico. Sabe o que significa isso? A cada 12 metros que você aprofunda, a temperatura aumenta 1 grau. Sabe o que isso quer dizer? Que é impossível você chegar até o centro da Terra. Os cientistas sabem explicar mais ou menos o que acontece no interior do planeta devido a investigações indiretas, que se baseiam principalmente no monitoramento de ondas sísmicas provocadas pelos terremotos. O que eles conseguem fazer? Eles detectam a velocidade e a direção das ondas sísmicas, o que mostra mudanças de temperatura, densidade e composição de materiais, e revelam que a Terra possui estruturas internas diferentes. Ou seja, quando você está na crosta terrestre, a velocidade da onda sísmica é diferente de quando você entra no manto, e muito mais diferente de quando você entra no núcleo. Então, essas diferenças de temperaturas, diferenças de densidades, mostram que existem camadas diferentes. Camadas essas que nós vamos conversar agora. O nosso planeta, ele é dividido em 3 camadas. A parte interna da Terra é dividida em 3 camadas. É a crosta terrestre. Essa crosta terrestre é subdividida em crosta continental e crosta oceânica. Logo abaixo da crosta terrestre tem o manto, que é dividido em manto superior e manto inferior. E abaixo do manto tem o núcleo. E o núcleo subdividido em núcleo externo e núcleo interno. Então,
resumindo rapidamente o que eu falei. 3 camadas formam a estrutura interna da Terra: crosta, manto e núcleo. Ok? É porque é um tema tão importante que se faz necessário a gente detalhar um pouco mais essas 3 estruturas. Então vou começar detalhando a crosta terrestre, ok? A primeira camada da Terra, das 3, ela é a menos, ou seja, a menor das estruturas do planeta, mas é a mais importante para as atividades humanas. A crosta terrestre é fundamentalmente composta por rochas leves, tendo como minerais predominantes silício, o alumínio e o magnésio. Nas zonas continentais, ela apresenta uma variação de 20 a 70 quilômetros de espessura, medidas essas que diminuem nas zonas oceânicas, onde a variação passa a ser de 5 a 15 quilômetros. O manto é a camada intermediária. Está em profundidades que vão dos 30 quilômetros abaixo da superfície até 2.900 quilômetros. Além de temperaturas internas que chegam a alcançar 2.000 graus Celsius, o que propicia o derretimento das rochas, transformando-as em magma. Como eu falei, o manto é dividido em manto superior e manto inferior. E existe uma diferença de densidade. No manto superior, a densidade é mais densa, enquanto que no manto inferior, a densidade é mais elevada. Essa diferença de densidade faz com que o magma se mova. E esse movimento do magma é chamado de movimentos convectivos. Isso é de suma importância, porque são esses movimentos convectivos que vão mover as placas tectônicas. Assunto esse que nós veremos no próximo momento. Vale ressaltar que esse movimento do magma e, consequentemente, o movimento das placas tectônicas acontecem em uma camada chamada de astenosfera, que ainda faz parte da litosfera. Sobre o núcleo, é extremamente denso, temperaturas elevadas. Há fortes indícios que ele seja formado por uma liga de ferro e de níquel. Dividido em núcleo externo e núcleo interno, o núcleo externo encontra-se no estado líquido, enquanto que o núcleo interno se encontra em um estado sólido. Por que sólido, se as temperaturas são elevadíssimas? Por conta da pressão exercida pelo interior do planeta. Essa pressão faz com que essas rochas fiquem em estado sólido. Ok? É importante você saber que existem também descontinuidades. O que são essas descontinuidades? São mudanças de camadas. Fácil de você entender. Você está na crosta terrestre, e aí quando você atinge 100 km de profundidade, tem a mudança da crosta terrestre para o manto. Entre essa mudança, existe uma descontinuidade, que é a descontinuidade Moro, que explica a mudança de temperatura, mudança de densidade, mudança de formas. Então a descontinuidade Moro, ela acontece entre a crosta terrestre e o manto. Do mesmo jeito, quando você sai do manto e entra no núcleo, você vai se deparar com outra descontinuidade. No caso, é a descontinuidade Gutenberg. Certo?
Falando um pouquinho agora sobre as rochas e a composição da litosfera. Pessoal, elementos químicos, aqueles mesmo que você encontra no livro de química, lá na tabela periódica, esses elementos químicos são livres na natureza. Quando eles se combinam, eles vão formar os minerais. Esses minerais, ao se combinarem, formam as rochas. De tal forma que eu posso dizer que a rocha ela é formada por minerais. Existem 3 tipos de rochas. A rocha magmática, também chamada de ígnea, que são as rochas mais abundantes na crosta terrestre, formada pela solidificação do magma, ou seja, pelo resfriamento do magma. Essas rochas elas podem ser extrusivas ou então intrusivas. Quando é que a rocha magmática é intrusiva? Quando a solidificação do magma acontece na parte interna do planeta. Ou seja, esse resfriamento do magma acontece de forma lenta na parte interna do planeta. Quando é que a rocha magmática é extrusiva, também chamada de rocha vulcânica? Quando o resfriamento do magma, a solidificação do magma, acontece na parte externa do planeta, auxiliada pelos agentes externos. Ou seja, esse resfriamento acontece de forma mais rápida. Então, magmática intrusiva, resfriamento lento. Magmática extrusiva, resfriamento acelerado. Está clara a diferença entre os tipos de rochas magmáticas, intrusivas e extrusivas? Espero que sim. Além das rochas magmáticas, temos também as rochas sedimentares, que são rochas formadas por sedimentos, fragmentos de outras rochas, bastante comum aqui no nosso litoral. E as rochas metamórficas, como o próprio nome diz, metamorfose significa mudança. Essas mudanças acontecem devido ao aumento de temperatura e pressão de rochas pré-existentes. Aumento de temperatura e pressão significa mudança na mineralogia da rocha. E ao mudar a mineralogia da rocha, você tem uma nova rocha se formando. Esse tipo de rocha é chamado de rocha metamórfica. Ok? Pessoal, essas informações, para mim, é algo muito novo, e eu acredito que para todos os professores da Júlia Alenquer, e acredito que para vocês, alunos, também é uma novidade. Por conta desse Covid-19, as aulas estão acontecendo dessa maneira. Eu espero que tenha conseguido tirar as dúvidas, e as atividades estão aí para que você tente resolver. Na próxima semana a gente volta para poder ajudar vocês aí na resolução das questões, ok? Obrigado pela atenção, bom dia para todos.